Olá, galera! Hoje nós vamos estar falando de Carlos Drummond de Andrade. Eu peguei aqui o poema O Homem, as Viagens, que foi um poema que caiu no Paz. O Carlos Drummond, ele nasceu em outubro de 1902, em Itabira, Minas Gerais, e ele faleceu em agosto de 1987. Apesar de Carlos Drummond ser um poeta assim, que está, como se diz, inserido, enquadrado na segunda fase modernista, no modernismo de 30, apesar disso, os seus escritos, os seus textos, suas produções são atemporais. Esse poema mesmo que eu escolhi, do Homem, as Viagens, ele é um poema que foi escrito em 1973, mas vale para hoje. É um poema assim contemporâneo. E esse poema, ele está no livro As Impurezas do Branco. Tá, e de que fala esse poema? Esse poema, ele é, na verdade, uma crítica à sociedade. Conta a história de um homem que está ali no planeta Terra, né? Está na Terra, né? No seu local mesmo, onde vive, mas ele está insatisfeito com essa terra ruim, ele não está satisfeito com esse lugar, está cheio, cansado desse lugar, não encontra a felicidade, não tem a felicidade, e ele não está satisfeito com esse lugar, então ele quer ir para outros lugares. Então o que acontece? Ele vai a outros planetas, tentando buscar essa alegria, essa satisfação que ele não tem. E o primeiro lugar que ele vai é para a Lua. Para não ficar só eu explicando, eu vou ler esse trechinho para vocês. Não vou ler assim o poema todo, mas eu vou ler algumas partes. Então, esse início eu vou ler. O homem, bicho da terra, tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo. Toca para a Lua, desce cauteloso na Lua, pisa na Lua, planta bandeirola na Lua, experimenta a Lua, coloniza a Lua, civiliza a Lua, humaniza a Lua. Lua humanizada, já está humanizada. Tão igual à Terra, o homem chateia-se na Lua, vamos para Marte. Viu o que aconteceu? Ele estava na Terra, não estava satisfeito com a Terra, foi até a Lua, colonizou, humanizou ali a Lua, achou igual à Terra, não está satisfeito, quer ir para outro lugar. Vamos para Marte. Aí, continuando lendo esse pedacinho. Ordena suas máquinas. Elas obedecem. O homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado. Que lugar quadrado. Vamos a outra parte? Então, é mais ou menos isso. Ele vai para um lugar, depois vai para outro planeta, depois vai para outro lugar, em busca dessa satisfação, e não consegue. Ele chega lá, humaniza, coloniza, mas não consegue encontrar aquilo que nem ele mesmo sabe o que ele quer. Mas uma coisa é certa, ele não está bem, ele não está em paz, ele está chateado e não consegue, e vai indo em outros lugares até conquistar uma falta, preencher um vazio que ele tem. E assim vai, ele vai para Júpiter, ele vai para outros lugares, para Vênus. Então, o que a gente pode tirar disso? O homem não está satisfeito com nada. Ele tem aquela busca incansável, mas ele sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Só que o interessante é que o homem, ele procura tantas coisas lá no externo, tanta coisa lá fora, e ele esquece de buscar e de cuidar de si próprio. Ou seja, esse homem, ele foi a tantos lugares, conheceu tantos lugares, mas ele não conhece a si próprio. Ele foi a tantos lugares, mas ele não foi a um lugar. Ele precisa colonizar, pisar num lugar e humanizar esse lugar. Que lugar é esse? Esse lugar é o coração dele, é o interior. De que adianta ele conhecer tudo, todos, externamente, mas não conhecer a si próprio?
Ele foi até o sol. Esse da parte do poema, ele foi até o sol. Aí depois, lá na frente, né, esse pedacinho, só o finalzinho que eu vou ler, eu pulei um pedaço, vou ler esse finalzinho. Restam outros sistemas, fora do solar, a colonizar. Né? Ele já conheceu uma parte, mas ele tem outros lugares para ir. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado? A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Ele falta viajar, né, para dentro de si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração. Experimentar, colonizar, civilizar, humanizar, o homem descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Deu para entender? Depois de todo esse processo dele reconhecer que ele precisa olhar para dentro de si, cuidar de si, procurar humanizar-se ele mesmo, depois de todo esse processo, ele vai estar preparado para viver em sociedade. Por quê? Quando a pessoa está preparada, em paz, consigo mesmo, tranquilo, na paz e amando a si próprio, dificilmente essa pessoa vai sair por aí magoando as pessoas, machucando as pessoas. Então, quando você se trata, você está humanizado. Então, você está apto para viver em sociedade, para respeitar as diferenças, para ser caridoso com o próximo, ajudar o próximo. Já viu aquele ditado que a boca fala do que o coração está cheio? Se a pessoa está bem, está humanizada, na paz, amando a si próprio, tranquilo, sem mágoa, sem ferida nessa terra tão complicada de entrar e cuidar, que é o coração, se a pessoa está bem, ela não vai sair por aí soltando veneno através das suas palavras com o outro. Então, se a pessoa está curada, não tem as feridas nessa terra, que germina às vezes tanto problema, tanto ódio, se está bem, ela não vai magoar o próximo. Parando um pouco de falar sobre essa parte interpretativa, eu vou falar um pouquinho sobre as características estruturais do poema. É um poema, eu até anotei para eu não esquecer de falar nada, coloquei só o básico. É um poema que ele não tem uma estrutura métrica. Não é aquela, ele não tem uma estrutura métrica, rímica, né? Não é igual aquela, é uma métrica irregular. Os versos livres e brancos, totalmente diferente daqueles poemas clássicos do parnasianismo. Inclusive, essa influência, por isso que a gente fala assim também atemporal, né? Essa influência é lá da geração, da primeira geração modernista, lá de 22, né? Essa tendência de escrever mais livre, mais tranquilo, sem aquela coisa toda bem metrificadinha, igual os parnasianistas. Outra coisa, tem muito paralelismo nesse poema. E o neologismo também. O que é neologismo? É criação de palavras, inventar palavras novas, né? Inventar, criar novas palavras. Criar novas palavras. E uma delas, que está bem assim no final do poema, é dangerosíssima. Então, essa questão de criar novas palavras, Carlos Drummond também tinha. Outra coisa, função de linguagem. A gente sabe que é a poética, né? Também a emotiva, referencial. E também muitas figuras de linguagem. Nós temos aí a gradação, a anáfora. E, pessoal, isso aqui que eu tô falando só o básico, tá? Tem muita coisa pra gente falar de Drummond no geral, e que a gente pode estar colocando esse poema ligado com contexto histórico, um monte de coisa. Mas aqui só foi a parte básica mesmo que eu quis colocar. A análise que fazemos do poema de Drummond, é assim, naquela análise, na própria perspectiva do próprio Drummond, na perspectiva dele, é interessante, porque ele faz um paralelo com o que está acontecendo no período, o que aconteceu, de acordo com o período histórico. Ele faz esse paralelo, por exemplo, com os acontecimentos do século. Ele fala, né, que o poeta foi à Lua
E realmente o homem foi à Lua em 1969. Então ele vai colocando coisas assim que a gente vai interpretando que tem ligação com o que aconteceu no século, no período. E os temas, né, dos textos dele, ele tem muita questão de, como é que se diz? Ele tem temas sociais, individuais, influência com a época lá de 22, apesar do poema ter sido escrito em 1973, tem forte influência lá com a primeira geração modernista lá de 22. Voltando à interpretação do poema, no texto percebemos que o poeta age com estupidez. Ele age com estupidez, vai fazendo uma coisa errada atrás da outra, até que nasce nele mesmo, nasce um sentimento de, como se diz, de percepção humana. Ele se vê na necessidade, ele se vê naquela necessidade de dialogar com o próprio eu. E o ser humano precisa disso, ele precisa desse momento de parar, ficar num lugar em silêncio, refletir e esquecer esse turbilhão de acontecimentos que está tendo. E parar e refletir e dialogar com ele mesmo, com o próprio eu. Todo mundo precisa disso, desse momento. Esse diálogo com o próprio ser, né, com si próprio, é comum. Não aconteceu só com Drummond, mas aconteceu também com outros escritores, né, por exemplo, do século XX. Escritores, artistas no geral, né, pintores. Então, há essa necessidade de dialogar com si próprio. E principalmente num período em que aconteceram tantas coisas, esses grandes acontecimentos, tantos acontecimentos, nos afasta de nós mesmos. É tanto acontecimento que esquecemos de nós mesmos. Por exemplo, na época de Drummond, século XX, teve a Segunda Guerra Mundial, teve a primeira lá atrás, né? Teve a Segunda Guerra Mundial, teve a Guerra Fria, teve, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, teve a quebra da Bolsa de Valores, né? A Grande Depressão. Aí, lá na frente, né, teve a ida do homem à Lua, teve os grandes avanços tecnológicos, né? A ciência, grande avanço da ciência. E para nós, né, da década de 80 para cá, teve o avanço tremendo da internet, né? Tecnologia no geral. Enfim, é tanta coisa acontecendo no mundo que o ser humano esquece dele próprio, esquece de cuidar da terra mais importante, que é o seu coração. Então nós precisamos esquecer um pouco dos acontecimentos e cuidar dessa nossa terra. Se não cuidarmos de nós mesmos, vamos embora e não conhecemos a nós mesmos. A necessidade de, como é que se diz? A necessidade de correr atrás das coisas, de correr atrás dos sonhos, de tentar conquistar novos espaços, novos ambientes, também novos mundos, novas pessoas. Tudo isso é importante, é bom, mas o interessante é que antes disso, a pessoa tente conhecer a si próprio, humanizar-se, como é que se diz a palavra? Se encontre, se ache. Já viu esse negócio da pessoa sair para conquistar o mundo, mas nem sabe nem onde está, nem se encontrou ainda? Então, vai lá, faça uma análise de si próprio, da sua consciência, pise nessa terra que é o coração, cuide de você mesmo. Depois que você estiver pronto, você pode conquistar o mundo, porque se você sair do jeito que tá, você pode magoar muita gente lá fora. Cuide desse interior para depois conhecer o mundo. É um tipo de interpretação que eu tive agora, né? O poema você tem como ter vários eixos para interpretação, mas aqui eu tenho essa. Cuide de si próprio, esteja na paz, com o coração limpo, sem feridas, porque tudo que você fizer depois, você não vai magoar ninguém, eu tenho certeza disso. É interessante dizer que isso é um meio de sabedoria, e Sócrates já falava isso. Sócrates já falava isso, inclusive, tem um vídeo meu atrás aí que eu falei ano passado, um vídeo que eu falo de Sócrates, Apologia de Sócrates. E eu falo também da sabedoria, muito da sabedoria. Já que eu falei em Sócrates, eu quero até lembrar o texto. Conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente de tua ignorância e serás sábio. Acho que é mais ou menos isso, é isso mesmo. Então, pessoal, isso é sabedoria.
Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Leia depois o poema, ele não é grande, é curtinho. Eu só deixei de ler um trechinho pequenininho, mas o poema é isso. Vai lá, leia o poema. Bye!